Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de Jó. O tema é a fé incondicional, o autor é desconhecido, a data é 1473 anos antes de Cristo. Dizem os historiadores que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. O local foi na Mesopotâmia, na terra de Uz, e os destinatários são aos israelitas. Os personagens principais é o Jó, a esposa dele, que não tem o nome dela, citado, o Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, que são os amigos de Jó. Os acontecimentos principais são aí o início da história com as riquezas de Jó. Jó perde os seus filhos e os seus bens. Jó adoece terrivelmente. Depois os três amigos visitam a Jó. Jó clama a Deus e tem a restauração de toda a sua vida. Em resumo, o livro de Jó, de acordo com os capítulos, no capítulo 1 tem o resumo da vida de Jó e o início da sua aprovação. No capítulo 2, é o aumento da aprovação de Jó. No capítulo 3, começam ali os lamentos de Jó. No capítulo 4, a reflexão dos seus amigos que os visitam. Depois, tem ali no capítulo 6 as justificativas, quando os amigos de Jó falam, ele vai justificando para cada um deles, né? Depois começam ali no capítulo 8 até o 38 os argumentos entre Jó e seus amigos. No capítulo 38 vem a resposta de Deus a Jó. E no capítulo 42 vem o perdão de Deus a Jó e aos amigos dele e o final da sua aprovação. Curiosidades do livro de Jó. O livro de Jó é o único que se repete por 14 vezes o nome Satanás. O livro de Jó tem o maior número de perguntas, cerca de 236 interrogações. Quando você for ver, você vai ver lá quantas perguntas que tem. Jó desejou que as suas palavras fossem registradas num livro, está escrito lá em Jó capítulo 19, versículo 23. E atenção, 7 coisas que não foram reveladas no livro de Jó. Quem que escreveu o livro, como nós falamos lá no início, o nome da mulher dele, que eu também já citei, o nome dos filhos de Jó, não falam o nome das filhas, dos filhos não tem, o nome dos pais de Jó, que também não são citados, o nome dos irmãos e das irmãs, que são os que o abençoam lá para ele sair daquela provação. Lá em Jó 42 não fala o nome deles. E também quanto tempo durou a aprovação de Jó, a gente não sabe se foi 3 meses, 1 ano, 10 anos, não revela. E quantos anos exatamente Jó viveu, porque no final está escrito que Jó morreu velho e farto de dias, mas não fala quantos anos que Jó viveu exatamente. Tá aí, né, o Jó rico, vendo ali os seus funcionários, suas criações, toda a sua propriedade, tudo abençoado. E agora tá aí a imagenzinha, né, dos 4 amigos de Jó e ele doente, perdeu tudo, passando por toda essa provação. Vamos aí a outras curiosidades no livro de Jó. O Jó fazia sacrifício pelos pecados antes da orientação de Deus aos israelitas. Como o livro de Jó foi o mais antigo da Bíblia, ele não estava ali no Êxodo e nem no Levítico, quando Deus revela ali para Moisés e para Arão como é que seria feito os sacrifícios, e ele já fazia os sacrifícios pelo perdão dos pecados deles, dos filhos, né? Os amigos de Jó, tá aí em Jó capítulo 2, versículo 11, o nome dos amigos dele que foram lá visitá-lo, quando ele passou ali, teve o início da sua aprovação, os filhos morrem e perde ali também todos os seus bens. E no versículo 11 está escrito lá, né, que era o Elifaz, o Temanita, o Bildade e o Zofar, que foram lá. O outro amigo, né, chega no final da história, lá no capítulo 32 em diante, que chega o Eliú, que é o outro amigo dele. Jó era um bom conselheiro, tanto que Jó no capítulo 4, versículo 3 e 4, o Elifaz, né, quando está falando, né, que as suas palavras firmaram, que tropeçaram, os joelhos desfalecentes. Ou seja, o Jó ajudava todo mundo e agora ele precisava ser ajudado. Tanto que no capítulo 5 ele faz, né, mas ele faz uma acusação e depois no capítulo 5 ele faz um consolo a Jó, porque as palavras dele foram muito pesadas. Aí depois Jó reconhece que Deus é que está com ele e fala, não, o Senhor está comigo, vai dar tudo certo, eu sei que o Senhor vai me ajudar. E aí começa a fala de Bildade, que acusa Jó também. Depois no capítulo 9 Jó se defende, aí começa a acusação de Zofar. No capítulo 11 o Jó se defende, no capítulo 12. E aí no Jó capítulo 14, versículo 5,
Está escrito é que Deus é quem define o nosso tempo de vida. Está escrito: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos meses, e tu lhe pusesses limites e não passará além desses. Ou seja, o que Deus definiu para a gente viver é isso mesmo, e vamos aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Depois, no capítulo 16, 17, 27, 29, 30, começa aí os lamentos de Jó. Como assim lamentos? Olha só, versículo 11 e 12, né? Que estava em Jó capítulo 16. Olha só o que Jó fala: entregue-me, Deus, ao perverso, e nas mãos do ímpio me faz cair. Descansado eu estava, porém ele me quebrantou. Pegou-me a serviço, me despedaçou, depois me pôs por seu alvo, como se ele estivesse tranquilo e Deus estivesse ali jogando essa provação em cima dele. Olha lá, Jó 27, versículo 2. Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Todos esses versículos aí são de lamentações de Jó diante de toda a sua provação. Mas Jó também demonstra a sua confiança em Deus. Jó 19, 25, né, que é o mais conhecido de todos, que diz: eu sei que meu Redentor vive. E lá no Jó 28, 28, que diz, né, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, ele, apesar de todo o seu sofrimento, Jó não deixou de confiar em Deus. Jó capítulo 32, versículo 1, fala sobre a soberba de Jó, porque ele diz: então aqueles 3 homens cessaram de responder Jó, porque ele era justo aos seus próprios olhos. O Jó então queria justificar que ele era muito bom e não fazia jus àquela aprovação, né? E aí chega o Eliú, que é o outro amigo dele, e começa a repreendê-lo lá no capítulo 33. Depois a justiça de Deus segundo Eliú, lendo o versículo 11 aí do capítulo 34, está escrito: porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz cada um segundo o seu caminho. É uma ideia que Eliú teve, né, de que Deus recompensa cada um segundo as suas obras. Mas a visão dele era um pouco distorcida, porque se Deus fizesse para nós de acordo com as nossas obras, a gente estava morto, porque na verdade a gente erra demais e Deus, que é misericordioso e dá muito mais do que a gente merece, do que a gente faz. Lá no capítulo 38 começa a resposta de Deus a Jó, quando Jó fala, né, que Deus, depois daqueles lamentos lá, todos aqueles capítulos que a gente vê ali para cima, Deus repreende Jó e fala, né, onde você estava, Jó, quando eu fundava a terra? Me fala se você tem inteligência. E Deus então responde a Jó que ele que está no controle de tudo, tanto que em Jó capítulo 41, versículo 41, Deus mesmo diz, né, aliás, 41, versículo 11, né, Deus é dono de tudo. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Porque o que está debaixo dos céus é meu. Tudo é de Deus. Não tem nada que a gente possa falar assim: eu vou dar para Deus e Deus vai me devolver. Se você está dando é porque Deus já te deu. É assim que funciona. Deus é o Todo-Poderoso. Versículo 22. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Ô glória! Deus é poderoso e faz tudo acontecer de acordo com a sua vontade. E a mudança da vida de Jó começa ali no capítulo 42, versículo 11, que diz assim: então vieram a ele os seus irmãos e irmãs e todos quantos conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e se condoeram dele e o consolaram acerca que o Senhor lhe havia enviado, né, de todo o mal que Deus havia permitido. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Aí que Jó pegou um pouquinho de dinheiro de cada um pouquinho de ouro de cada um, foi negociando, e Deus abençoou muito Jó, tanto que no versículo 12 fala que Deus abençoou mais a Jó, muito mais do que ele era o seu estado anterior. Pois bem, gente boa, terminamos aqui o estudo do livro de Jó. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.